Fala pessoal do canal, boa noite a todos mais uma vez, sejam bem-vindos mais uma vez nesse canal, pessoal. Ontem nós tivemos um problema aí, pessoal, na gravação do vídeo, nós não conseguimos terminar o nosso vídeo anterior, tivemos um pequeno problema aqui na região, tá chovendo muito aqui na minha região, pessoal, já tinha bastante tempo que não chovia e esses dias agora começou a chover bem forte mesmo e acredito aí que deve ter caído alguma árvore, acontecido alguma coisa aí. A gente ficamos aqui ontem o dia inteiro aqui sem luz, sem energia, sem internet, bem na hora que eu estava gravando o vídeo. Então acredito que vocês devem ter percebido aí, não teve como terminar a gravação do vídeo anterior, mas hoje a gente vai estar dando conclusão, pessoal, nesse vídeo que a gente deu início falando a respeito de identificar as nossas crenças, identificar as nossas limitações. Mas para você que está chegando agora, pessoal, para você que é novo nesse canal, para você que está chegando agora, que ainda não conhece o nosso conteúdo, meu nome é Ricardo, esse é um canal que tem por objetivo, pessoal, construir uma vida nova, pessoal. Desenvolver o autoconhecimento, construir uma vida nova através, pessoal, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, a gente está aprendendo esses dias como construir, pessoal, um futuro de maneira diferente. Para você que não assistiu, assista lá os nossos vídeos anteriores. Os nossos vídeos anteriores nós falamos sobre a importância de construir aí uma boa autoestima e também uma boa autoimagem, né? A autoimagem é tudo, a maneira que eu percebo a vida, a maneira que eu me vejo. Então, você que ainda não assistiu, vai lá, assiste os nossos vídeos anteriores, que você vai aprender muito, vai agregar muito valor na sua vida esses conteúdos anteriores. Porque se você chegou até aqui, talvez você já vai estar pegando já esses novos ensinamentos que está sendo passado agora, mas se você não voltar lá, talvez você não vai conseguir entender com profundidade tudo aquilo que está sendo passado aqui. Então, eu indico que você volte lá, assiste os nossos outros vídeos. Também quero agradecer aí, pessoal, a turma nova que está chegando aí, os nossos novos inscritos nesse canal. Agradecer vocês mais uma vez. Só mais uma vez pedir, pessoal, vá lá, curte, compartilhe, comenta sobre os nossos vídeos. Isso agrega muito valor ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos continuar trabalhando o nosso conteúdo, pessoal. Quando o nosso vídeo anterior parou, nós paramos na parte em que eu estava falando, pessoal. Nós vamos dar continuidade àquele conteúdo. E nós paramos na parte que fala que a questão de a crença de merecimento, né? Essa crença de merecimento, pessoal, ela também está ligada à questão do reconhecimento. E voltando, como nós estávamos falando, como que isso acontece? Como que se gera, como que se cria uma crença, pessoal, de auto-merecimento? Como que nasce essa vontade do reconhecimento, né? Então, tem um psicólogo muito famoso, pessoal, depois se vocês quiserem, vocês podem estar pesquisando lá, chamado Jean Piaget. E ele divide a nossa infância em 4 etapas, em 4 fases. Eu não vou falar todas aqui para não ficar muito longo esse vídeo, mas eu quero falar principalmente da importância da primeira fase, que é a fase onde que você, quando você nasce, né, o seu nascimento até os seus 3 anos de idade.
E eu falei aqui, pessoal, que, para você que ainda não ouviu, que nesse período, nessa etapa de quando você nasce, do seu nascimento até os 3 anos de idade, é o período, pessoal, que você está no processo de formação. É uma das fases da sua vida que nós podemos dizer, de todas elas, uma das mais importantes. Porque quando nós nascemos, pessoal, isso é interessante a gente falar aqui, porque tem muitas pessoas que às vezes comentam nos nossos vídeos anteriores como que se nasce uma crença, como que a pessoa, se ela não tinha culpa naquele processo todo, né? Se foram situações que foram criadas pelos seus pais, mas nós já falamos aqui, pessoal, essas situações em si são situações que não estavam no nosso controle. Então, não tem como nós querermos hoje, pessoal, condenar ninguém, condenar a família, o lar, o ambiente em si. Nós só precisamos agora reconhecer essa crença, de alguma forma fazer o processo, né, de reprocessamento generativo, para que a gente possa, de alguma forma, agora nos viver livre desse problema, entende? Mas não é fingir que o problema não existe, porque todo problema, pessoal, eu já falei aqui anteriormente, todo problema ele tem um tempo de começar e ele tem que terminar. Então, o problema ele está aí para ser resolvido, não é fazer de conta que o problema não existe, é encarar o problema de frente e de alguma forma resolver essa situação. Então, voltando para a questão das 2 primeiras etapas da nossa primeira infância, que é a primeira parte é do seu nascimento até os 3 anos de idade. Você, como um bebê, como uma criança de colo, você apenas está buscando por o quê? Proteção, né? Segurança, de certa forma. Então, a criança, quando ela nasce, pessoal, as únicas coisas que ela tem, como se diz, a expectativa dela de receber o quê? Aquela atenção, o leite materno, né? A segurança dos braços da mãe, a segurança dos braços do pai. Então, e aquele, de certa forma, aquele conforto. Então, o que geralmente muitas das vezes acontece? O que leva muitas das vezes, né, como eu falei aqui, a se criar esse trauma de automerecimento, esse trauma de reconhecimento? Claro que vai ser algo que passa dessas fases, mas eu preciso voltar aí para você entender como é que funciona. Então, um pouco de paciência. Então, como é que funciona? Essa primeira etapa, pessoal, é uma das mais importantes na vida dessa criança. Porque é aí que geralmente, pessoal, tá o X da questão. Eu posso dizer, pessoal, que da maioria dos traumas que o ser humano carrega nos dias atuais, qualquer pessoa que seja, boa parte deles, pessoal, estão ligadas a essa parte da primeira e da segunda infância. Por quê? Porque quando você nasce, pessoal, uma criança totalmente perfeita. Você vem para esse mundo, entende? Vamos dizer ali, essa criança em si, ela é completamente perfeita. Não há defeito nessa criança, não há imperfeição alguma. Mas, dependendo do ambiente em que essa criança nasce, isso aí vai depender, né? É o que a gente estava falando, em ambientes, em lares desestruturados, ambientes de escassez, de insegurança, onde que muitas das vezes talvez os pais são separados, a mulher às vezes engravida, mas não tem o apoio do pai, ou muitas das vezes também essa criança que nasce em um lar onde que ela desde cedo ela é um lar de muito conflito, então muita briga, muita confusão, muito barulho, muito ruído. Então são essas coisas, pessoal, que começam agora a afetar as características dessa criança. E aí nós vamos entender
como que isso afeta na questão que a gente está falando, que é a questão da autoimagem e a questão da autoestima. Você já vai entender e isso aí vai ser uma virada de chave para você ver como que o seu comportamento hoje ele é modulado pela sua infância. Então, quando, né, em si essa criança em si ela passa por esse processo em que ela nasce num lar assim, em que desde criança, pessoal, ela já está de alguma forma tendo que brigar pela sua própria vida, pela sua própria sobrevivência, porque às vezes, muitas das vezes, quando ela chora, a mãe não dá o leite na hora certa, não troca a fralda no momento correto, não pega no colo quando essa criança chora. Então, de alguma forma, essa criança, pessoal, que nasceu perfeita, ela começa a ter algumas deformações na sua biologia, na sua personalidade. Entende? Então, porque quando a criança chora, ela chora, pessoal, justamente para quê? Para poder chamar a atenção daquele adulto. Ela quer, e quando o adulto pega aquela criança no colo, ela se sente segura, ela se sente ali abrigada de alguma forma. Porém, quando acontece ao contrário, qual é a informação? Porque até os 3 anos de idade, pessoal, vou repetir isso aqui novamente. Você, de alguma forma, você estava consciente, mas você não sabia que você estava consciente. Por quê? Porque o seu processo psicológico, seu cérebro, todo o seu processo de mente, de consciência, ainda estava num processo de formação. Então, tanto que um bebê não sabe, ele não consegue se sustentar sozinho, ele não tem essa consciência, entende? Que o adulto tem. Então, pelo fato de muitas das vezes essa criança já nascer num ambiente assim, num ambiente de muito barulho, de muito ruído, de muita confusão, muita gritaria, e até mesmo, tá, pessoal, isso também afeta muito até no processo gestacional, nesses 9 meses em que a mãe ela está passando por esse processo de gravidez. Isso afeta muito, porque a criança que está ali, ela já escuta o barulho, ela já consegue sentir ali aquele toque, né? Tanto que quando o pai coloca a mão na barriga ali, ele sente ali aquele chute. Então, a criança está ali, mas ela já está assimilando algumas coisas. Então, quando essa criança vem ao mundo, que essa criança nasce nesse tipo de ambiente, começa agora, de alguma forma, o que começa a acontecer? Começa a ser afetado a estrutura psicológica dela. Então, muitas das vezes, a maioria dos traumas vai estar totalmente ligado a essa questão da primeira infância, da primeira e da segunda infância. Agora, o porquê da segunda infância, Ricardo? Então, voltando, pessoal, para a gente resumir essa primeira parte. Quando você passa, pessoal, por esse processo de formação, como eu disse, se você cresce num lar desajustado, de barulho, de ruído, automaticamente isso já vai afetar o seu psicológico. Quando você cresce, de alguma forma se torna uma criança dos 3 até aproximadamente os 6 anos, aos 12 anos de idade, uma criança que nasce num ambiente de escassez, nós até falamos no vídeo anterior um pouco a respeito disso. Geralmente, quais são as palavras que geralmente essa criança escutou durante esse período, entende? Então, teve muitas pessoas hoje que são adultos e sabem muito bem disso, que ouviram palavras negativas. Muitos pais até mesmo falaram, né? Que não, às vezes muitos falaram até que não queria ter aquela criança, sabe? Quando é um lar de escassez, muitas das vezes ouviu só a palavra não tem condição de comprar. Muitas famílias até chegavam a falar mesmo que são pobres, e até falavam para os próprios filhos, olha, você é pobre, nós não temos condição. Então, você entende que uma criança que ela não tem a capacidade de digerir todas essas informações, ela não sabe lidar com tudo isso. Então,
E o adulto, né, de forma inconsciente, muitas das vezes, ele não vai saber explicar, olha, talvez o que você não tenha hoje, mas futuramente você vai trabalhar, você vai conquistar, você pode ter uma vida melhor. Então, essa criança, pessoal, ela vai estar o tempo todo em busca de sobrevivência. Então, por quê? Porque acendeu a chave nela o seguinte, olha, eu tenho que sobreviver a todo custo, entende? Então, e como que isso afeta na questão da autoimagem, da autoestima? Principalmente, pessoal, talvez aqui alguém vai identificar, isso geralmente acontece muito nos lares, em pais separados, essas coisas e tudo mais, que é aquela questão seguinte, às vezes, muitas das vezes, a criança chega da escola, né? Chega ali da creche, e a criança, muitas das vezes, ela já chega procurando ali, de certa forma, aquela referência, né? O pai ou a mãe. E muitas das vezes, ela não, no momento que ela chega em casa, ela não recebe aquela atenção, ela não recebe aquele carinho em si. Então, muitas das vezes também os pais têm que trabalhar, porque às vezes quando são pais separados, então muitas das vezes os filhos um dia estão na casa de um, está na casa de outro. Então, de alguma forma ou de outra, essa criança ela é uma criança insegura o tempo todo, ela não consegue, porque o que faz, pessoal, com que a criança seja uma criança segura, mas também o que faz uma criança se tornar uma criança insegura? Totalmente esse ambiente que essa criança, as informações que esse ambiente, as informações que esses adultos passaram para essa criança. Então, toda essa energia negativa, pessoal, todas essas palavras pesadas, muitas das vezes igual eu disse, você pode se identificar com isso, né? Muitas das vezes a pessoa chega, a criança em si, chega em casa totalmente empolgada da escola, quer compartilhar com os pais ali aquela experiência que elas teve durante o dia, seja de algo novo que elas aprenderam, e muitas das vezes os pais não estão nem aí. Então, essa criança, ela não sabe lidar com aqueles sentimentos. E aí, muitas das vezes, por elas não saber como lidar com esses sentimentos, elas acabam se tornando crianças com a sua autoestima totalmente afetada. E isso aí, a longo prazo, vai gerar problemas, e problemas muito deles, pessoal. Muitas das vezes, tem muitos adultos aí que estão vivendo nos dias de hoje com muitos tipos de problemas aí psicológicos, por causa de problemas que estão relacionados à sua infância. Então é muito importante a gente saber disso, porque como eu disse, para a pessoa se tratar, se cuidar, como ela vai saber se ela de alguma forma não tiver essa orientação, entende? Então é interessante você saber a respeito disso, porque provavelmente, pessoal, tem alguma crença, algum trauma que você tenha passado, alguma dificuldade que você vive nos dias atuais, que estão totalmente ligados com essa questão. Outra coisa, por exemplo, tem muitos pais, pessoal, que cresceram também num lar desajustado. Então, muitas das vezes, as palavras que mais se ouvia nesse tipo de ambiente era o quê? Ah, você não é capaz, tudo que você pega você estraga, entende? Você é burro, entende? Então, assim, são palavras muito pesadas. E é como eu disse, uma criança não tem capacidade cognitiva, pessoal, de administrar todas essas informações. Então, e outra coisa, como eu falei, a questão da crença. A crença, pessoal, é um pensamento de alguma forma que ele foi repetido tantas vezes. Então, usando aqui de certa forma, quando você declara aquelas palavras, muitas das vezes elas se tornam de alguma forma algo absoluto. Então, quanto mais você escuta aquilo, quanto mais você de alguma forma recebe aquele tipo de informação, aquilo se torna de alguma forma algo fixo. Então, uma criança que ouviu muitas vezes que ela era burra, que ela não conseguia nada, que ela não ia chegar a lugar nenhum, que ela era fracassada, e a gente pensa assim, pode até parecer mentira, pessoal, mas isso é plena verdade. Quantos de nós, pessoal, não cresceram com pais tóxicos, com pais narcisistas,
que de alguma forma ou de outra tiveram uma influência muito grande na nossa vida e de alguma forma afetaram muito a questão da nossa autoestima e com relação à questão da nossa imagem. Agora, como eu disse, pessoal, não é a nossa função culpar os nossos pais por causa disso. Já falei no vídeo anterior. Não é ficar culpando os pais, ficar colocando a culpa nas pessoas. Hoje você entende isso. Então, hoje você tem essa ferramenta nas suas mãos e você tem essa informação. Mas os nossos pais não tiveram essa mesma informação que nós temos hoje. Quantas pessoas que faziam errado, mas não sabiam que estavam fazendo errado, achavam que estavam fazendo certo. Até porque, pessoal, nós vemos de uma geração em que os nossos pais tiveram que trabalhar muito para poder nos dar pelo menos de certa forma, uma alimentação, um teto para poder morar. Então, muitas das vezes os pais saíam cedo de casa, voltavam tarde, já voltavam à noite, já estavam cansados. Então, como dar atenção para essas crianças? Então, e nós hoje nos dias atuais, mesmo nós, pessoal, com toda essa tecnologia, com tanta facilidade de trabalhar hoje, com tantas oportunidades, muitas das vezes também nós acabamos repetindo esses mesmos erros. Então, não é justo a gente ficar também colocando a culpa nos nossos pais. É por isso que no vídeo anterior que eu falei, pessoal, tem pessoas que estão bloqueadas, tem pessoas que estão travadas no futuro, porque até hoje não conseguem perdoar pai e mães por coisas que aconteceram lá na sua infância. E eu estou falando de coisas simples, mas tem coisas também muito mais pesadas, pais muito agressivos, porque eu costumo dizer o seguinte, pessoal, um tapa na cara dói, um tapa na cara com certeza dói muito. Mas a violência, pessoal, verbal, ela dói muito mais ainda. Porque você vai levar isso para o resto da sua vida se você não se tratar. Então, tem pessoas que de alguma forma talvez não apanharam tanto, mas outras também que apanharam bastante na sua infância, né? Pais que eram muito... quando tinha essa regra ainda, né, que os pais podiam bater nos filhos, que não tinha nenhum tipo de pena, que não existia nenhuma lei que de alguma forma trouxesse essa certa proteção, que de certa forma não nos isenta da responsabilidade de corrigir os nossos filhos, mas também de certa forma livra eles de pessoas violentas, como nós já vimos no nosso passado. Então, o que geralmente acontece? Muitas dessas pessoas hoje não conseguem perdoar os pais porque foram pais totalmente abusivos, sabe? É igual a gente está falando. E o abuso verbal, pessoal, muitas das vezes dói mais do que um tapa na cara. Tem muitas pessoas aqui que eu sei que talvez vai se identificar com isso. São pessoas que ouviram muitas críticas na sua infância, são pessoas que foram muito feridas emocionalmente na sua infância. E como eu disse, tudo que nós escutamos, pessoal, todos os nossos pensamentos geram sentimentos e geram comportamentos. É tanto que quando você vai ver uma criança que às vezes é muito agressiva, ou quando você vê uma criança que de alguma forma é muito fechada, não gosta de conversar, tem comportamentos, você pode conversar com essa criança, pessoal, que provavelmente você vai ver que de alguma forma ali tem pais ali que estão por trás de tudo isso, que são responsáveis de alguma forma ou de outra por coisas que estão acontecendo na vida dessas crianças. Então, é interessante a gente saber isso, porque para não cometer esse mesmo erro com os nossos filhos. Então, era isso que eu queria falar com vocês até aqui, para a gente entender como é que funciona esse processo, como que uma crença estabelece. E isso é só, eu estou falando por enquanto, pessoal, só dessa crença de merecimento. Mas existem várias outras crenças, por exemplo, com relação, por que tem pessoas que têm dificuldade. E nós já vamos voltar aqui nesse assunto de novo para nós encerrar essa questão do merecimento, do reconhecimento, porque tem um assunto muito interessante aqui.
Mas por que tem muitas pessoas bloqueadas também na vida financeira? Porque não se sente, pessoal, merecedoras. E aí também está relacionado com isso aqui. Não se sente merecedoras de ganhar mais dinheiro. Por quê? O papel do pai, já falei também aqui, vou repetir, é de mostrar para o filho, pessoal, a vida como ela é. É de alguma forma, o filho fica o tempo todo em busca de aprovação dos pais. É tanto que você pode pegar exatamente isso que eu estou te falando. Esse exemplo, por exemplo, do filho que chega da escola. Quando o filho chega da escola, que ele vai te apresentar um trabalho, ou qualquer outro projeto, ou qualquer outra coisa que seja, o que o pai precisa entender, pessoal, que o que esse filho quer é a aprovação do pai. É simples. Tem muitos pais que muitas das vezes, e aí que está o grande erro. Muitos dos pais acabam fazendo o quê? Eu não tenho tempo para isso agora. Agora não é o melhor momento, né? Eu falo, pessoal, por experiência própria, já errei muito como pai. Hoje, graças a Deus, tenho aprendido muito, fiz muitas mudanças na minha vida, principalmente depois que eu comecei a desenvolver o autoconhecimento, quando eu mergulhei de cabeça nos estudos, quando eu mergulhei de cabeça aqui na questão da terapia, quando eu fui fazer o meu curso de terapeuta. Então, aprendi tudo isso, e depois que eu aprendi tudo isso, eu tomei a decisão de fazer diferente na vida dos meus filhos. Então, é isso que eu estou passando para você. Então, quando o filho chega da escola, é para você entender. Então, ele está em busca da sua aprovação, isso em tudo. Quando ele chega para compartilhar acerca de um namoro, acerca de algo que ele quer comprar, tirar uma carteira ou qualquer outra coisa em si, o filho sempre vai estar buscando a aprovação dos pais. E aí entra a questão agora, tá? E na vida adulta, Ricardo? Também, pessoal, acaba que isso reflete na vida adulta. E quando essa criança, pessoal, ela não teve essa aprovação dos pais na sua infância, quando ele se torna um adulto, ele vai estar o tempo todo em busca de aprovação. E como muitas das vezes essa aprovação não vem, pessoal, essa pessoa acaba desanimando com muita facilidade. Essa pessoa muitas das vezes acaba se sabotando porque ela não tem força. A aprovação, vou tentar resumir para que você entenda. A aprovação, pessoal, ela produz essa autoestima elevada. Então, quanto mais você pegar da seguinte forma, quanto mais você aprovar os seus filhos, pessoal. Claro, não estou falando de coisas erradas. Quando está fazendo errado, tem que dar ali de alguma forma a devida correção. Mas quando são as coisas que você vê de alguma forma que ele está fazendo de bom, quanto mais aprovação, quanto mais você passa essa informação positiva para ele, pessoal, automaticamente essa criança, quando jovem, quando se tornar um adulto, vai se tornar uma pessoa, pessoal, extraordinária na vida. Não vai ter dificuldade de conquistar. Não vai ter dificuldade de se relacionar com as pessoas. Não vai ser aquela pessoa tímida. Não vai ser uma pessoa que de alguma forma abaixa a cabeça para qualquer situação. Vai ser aquela pessoa que abraça a vida de frente e assume as responsabilidades. Então, por quê? Porque ele estava o tempo todo em busca de aprovação. Então, mas como nós estamos trabalhando em autoconhecimento, nós estamos trabalhando a nossa vida, então hoje você entende que essa aprovação que você busca, que você buscou pelos seus pais e que de alguma forma você não conseguiu encontrar, isso está te afetando nos dias atuais. Isso está atrapalhando você de tomar aquela devida decisão, porque você não se sente seguro. É aquela criança, é como se fosse aquela criança insegura. Entende? É aquela mesma criança insegura, só que agora é um adulto. Então, esse adulto agora não consegue tomar decisões importantes.
Esse adulto agora, pessoal, não consegue muitas das vezes resolver coisas até pequenas, porque ele não sente essa força, sabe? Essa energia, essa autoestima dele não é aquela autoestima de que mesmo se ele fazer, porque é você pegar aquela coisa assim, o pai, quando ele dá o apoio para o filho, nesse processo dessa jornada inicial, então o filho, de alguma forma, ele entende da seguinte forma: mesmo se acontecer de dar errado, entendeu? Eu sei que tem alguém que olha por mim. Então, agora, quando você não tem esse apoio, o que, que a pessoa pensa? Ó, se der errado, quem é que vai me ajudar? Entendeu? Então, aí vem, além de vir essa baixa autoestima, ainda vem o medo de errar. Então a pessoa está o tempo todo com medo de errar do que pode acontecer. E o problema, pessoal, sempre vive com aquela conversa negativa geralmente vem dos pais, aquela conversa negativa, aquelas palavras pesadas. Então, muitas das vezes é isso que acontece nos dias atuais com muitas pessoas que estão bloqueadas. Então, isso para tudo, pessoal, para ganhar dinheiro, né? Porque a aprovação dos pais é tudo, pessoal, para aquele casamento, para o relacionamento, fazer negócios, tomar decisões. Então, quando você cresce nesse ambiente de conforto e de segurança, pessoal, nada te segura. Nada te segura, nada te impede de fazer mudanças grandes na sua vida. Então, é interessante a gente saber disso, porque pensando nisso, sobre essa questão do merecimento e do reconhecimento. Então, essas pessoas, quando se tornam adulto, estão o tempo todo em busca de merecimento e de reconhecimento do próximo. E muitas das vezes, como esse reconhecimento não vem, essa pessoa ela não se sente, vamos dizer assim, com aquela vontade de fazer as coisas, sabe? Então é aquela pessoa muitas das vezes desanimada. Então às vezes você vê uma pessoa desanimada, você fala, a pessoa, poxa vida, a pessoa não consegue fazer nada, mas muitas das vezes você não sabe, pessoal. Tem pessoas aí que foram afetadas gravemente por consequências de crescer num lar escasso, num ambiente tóxico, com familiares, muitas das vezes pessoas narcisistas que tiveram uma influência muito grande na vida dessas pessoas. Então, antes de julgar alguém, primeiramente, procura saber, pessoal, qual foi o passado daquela pessoa, ok? Então, menos julgamentos, né? Agora, pensando nisso, tá, Ricardo, entendi como funciona isso. Então, a primeira coisa é identificar, pessoal. Eu já falei, é identificar. Identificou que tem essa crença de merecimento, fica em busca de merecimento o tempo todo. E é fácil, pessoal, de identificar isso, porque é igual a gente está falando. Se você é uma pessoa que vive a vida inteira procurando a aprovação das pessoas, sabe, se envolvendo em qualquer relacionamento, aceitando qualquer coisa. Por quê? Pessoas de autoestima baixa, pessoal, de autoimagem distorcida, são pessoas que aceitam qualquer coisa. Agora, pessoas que são, de alguma forma, aí, pessoal, com a sua autoestima bem formada, elevada, que tiveram essa força, que tiveram esse apoio dos pais, não aceitam qualquer coisa. São pessoas bem resolvidas, são pessoas bem direcionadas na vida. Então, essas pessoas, elas são diferentes. Então, agora, como que eu faço então, cara? Como que eu consigo mudar isso? Para mim poder construir essa vida que eu quero daqui para frente. Então, nós vamos começar a trabalhar em cima disso agora, pessoal. Vamos começar a trabalhar nisso. Então, pessoal, pensando nisso, hoje eu quero dar aqui para vocês 12 dicas de como você fazer para superar esse processo. Vou dar 12 dicas para vocês que vão fazer, pessoal, com que vocês consigam vencer essas situações que vocês estão vivendo e alcançar
essa vida de plenitude que vocês estão buscando. Então, para você que está chegando no canal, mais uma vez, pessoal, quero agradecer vocês, agradecer aí aos nossos inscritos aí. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo e também vocês tenham a liberdade aí, pessoal, de colocar nos comentários, né? Alguns vídeos que vocês queiram, algum assunto específico que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal, ok? Alguma dúvida também que nós podermos estar tirando de vocês aí, nós vamos estar trabalhando junto aí, bacana? Então, se você não está ainda, pessoal, inscrito, se inscreve nesse canal, compartilha esse conteúdo com outras pessoas aí, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar também na transformação da vida de outras pessoas à sua volta. Então você tem que pensar que assim como eu, pessoal, nós somos, nessa terra, nós somos instrumentos, né, de mudança na vida das pessoas. Então, não deixa que esse conhecimento fique só até você não, né? Passa esse conhecimento para frente, né, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de mudar a vida delas, assim como eu creio que esse conhecimento vai transformar a sua vida também. Então, vamos lá. Se você não tem, gostaria mais uma vez de pedir você, pega aí, pessoal, uma caneta, um caderno para você anotar 12 passos que você vai fazer e para você conseguir vencer, pessoal, essa crença do automerecimento, do reconhecimento, dessa necessidade de ficar buscando merecimento, de ficar buscando reconhecimento das pessoas, e esse reconhecimento nunca vem. Então, 12 passos que eu vou falar hoje para você e você vai colocar isso em prática na sua vida a partir de hoje. Então vamos lá? Caneta aí na mão, caneta e papel na mão. Vou falar o primeiro, pessoal. Reconhecer. O primeiro, pessoal, é reconhecer conscientemente a presença dessa crença. Então é por isso que eu falei, identificar. O primeiro passo é identificar. Porque por mais que a gente fale assim, tá, Ricardo, agora eu sei que eu beleza, você falou e tudo mais, mas nós precisamos trazer essa informação para nossa consciência agora. Então nós precisamos de alguma forma agora pensar a respeito disso. Então pensar que você tem essa crença, não é como eu disse, por que tem pessoas que não conseguem resolver os seus problemas? Inclusive eu estava comentando isso mais cedo com a pessoa hoje a respeito disso. Por que tem pessoas que preferem maquiar suas dores, maquiar os seus problemas através de bebida, de drogas, de pornografia, de muitas outras coisas? Porque elas não querem enfrentar o problema de frente. Porque às vezes, pessoal, enfrentar os problemas de frente dói. Porque você vai ter que mexer na ferida, você vai ter que voltar lá atrás muitas das vezes. Você vai muitas das vezes para algumas pessoas, quando você chega em algumas pessoas, quando você vai fazer um processo terapêutico, e quando você entra em um determinado assunto, a pessoa vira para você e fala, eu não quero nem tocar nesse assunto, porque só de tocar nesse assunto já me gera, de certa forma, uma angústia e tristeza. Mas é aí que está o segredo da mudança, pessoal. Não é fingir que a dor não existe. É ao contrário. É enfrentar essa dor e aí, de alguma forma ou de outra, isso na sua estrutura biológica, você começa a fazer mudanças na sua vida. É por isso que existe algo que, assim, é meio, vamos dizer assim, nem todos gostam de falar a respeito disso, mas é meio que mexer na ferida, pessoal. É tratar essa ferida, isso é uma ferida emocional, sabe? Então você que tem que tratar ela, você tem que de alguma forma ir lá limpar essa ferida, você tem que ir lá fazer o tratamento dessa ferida para que essa ferida cure. Então isso a crença também, pessoal, é uma ferida emocional que foi estabelecida ali. Então é interessante você saber disso. Então primeiro, vamos lá, o primeiro é reconhecer. Então reconhece. Não fica negando, reconhece que você tem essa crença, que quanto mais rápido você reconhecer ela e você identificar, mais fácil e mais rápido vai ser o processo da sua mudança, ok? Então o primeiro é esse. O segundo
encaixa dentro daquilo que nós falamos. Compreender, pessoal, as origens dessa crença. Então aí vai ir de encontro àquilo que eu acabei de falar, perdão. Compreender de onde, qual que é a origem dessa ferida. É por isso que eu disse, é tocar nisso. É voltar lá atrás, sabe, pessoal? É um processo que não é fácil para algumas pessoas. Por que não é fácil, Ricardo? Porque eu sei, pessoal, tem pessoas... É difícil, por exemplo, quando você fala isso para alguém que, por exemplo, já passou por um abuso. Seja ele, pode ser um abuso sexual, mas pode ser também um abuso psicológico, né? Pessoas foram espancadas, pessoas foram machucadas mesmo, entendeu? Então, eu sei que é difícil você ter que voltar nisso. Só que o segredo para resolver o seu problema, pessoal, está na dor. E não fazer de conta que a dor não existe. Outra coisa, assim, no sentido figurativo, pessoal, remédio serve para remediar o problema e não resolver. E o nosso intuito aqui com esse conteúdo, pessoal, é resolver o problema. E só tem um jeito de resolver o problema, pessoal. Não é dando remédio para ele, pessoal. É tratando, sabe? Na raiz, curar o mal, cortar o mal pela raiz. A verdade é essa. Não tem outra forma de resolver o problema. Então, o segundo é compreender as origens. Então, voltar lá no seu passado, pessoal. Buscar lá no seu consciente o que aconteceu. Quais foram as palavras que você ouviu na sua infância, quais foram os relacionamentos que seus pais tiveram com você, como você foi tratado na sua infância, você cresceu num lar de escassez, você cresceu num ambiente de violência, num ambiente difícil, você ouviu muitas palavras ruins dos seus pais, dos seus parentes, familiares, não sei, entendeu? Então, é compreender qual que é a origem disso. Então, é descobrir de onde parte todo esse processo que te prejudica nos dias atuais, ok? Então, até aqui, eu espero que esteja dando para vocês entenderem, pessoal. A terceira é praticar a autocompaixão. Esse daqui, pessoal, é posso dizer, mais importante. Não menos, nem menos nem mais, mas muito importante. Por que eu falo isso? Porque a pessoa que busca por merecimento, a pessoa que busca por reconhecimento, ela sofre muito, pessoal. Porque é uma pessoa que ela cobra muito de si mesma. Ela cobra muito, ela bate muito pesado, sabe, com ela mesma. Ela julga ela demais. Ela se tortura o tempo todo. Ela se sente a pior pessoa do mundo. Então, e como que essa pessoa vai conseguir fazer mudança, pessoal? Se essa pessoa se sente a pior pessoa do mundo. Então, praticar a autocompaixão, começar a gostar mais de você. Começar agora, pessoal, pensar naquilo que nós falamos no nosso vídeo anterior, que você, pessoal, é a pessoa mais importante nesse mundo. Entende? Que a sua vida é aquilo que você tem de mais precioso, que é o presente mais precioso que Deus te deu, que é a vida. Então não tem nada que substitua isso, pessoal. Não tem relacionamento, não tem trabalho, não tem dinheiro. É a vida, que é o dom mais precioso que Deus nos deu. Então, praticar a autocompaixão. O próximo é fazer afirmações positivas. E aqui agora eu vou dar mais uma ferramenta que vai ajudar nesse processo, pessoal. O caderno, pegue um caderno, pessoal, e faça desse caderno, pessoal, o caderno da gratidão. Começa a colocar nesse caderno 10 afirmações positivas. Então, tudo aquilo que você ouviu na sua infância, todas as coisas negativas que você ouviu na sua infância, você agora vai passar essas informações para o positivo. Então, se você ouviu que você era burro, que você não era capaz,
Você agora vai fazer afirmações declarando você é inteligente. E agora você vai passar fazer coisas que pessoas inteligentes fazem. Você é capaz, vai começar a praticar coisas novas. Você é saudável, você é bem-sucedido, sabe? Toda mudança que você quer fazer, você é capaz. Então, você vai começar a fazer afirmações positivas de tudo aquilo que você já ouviu, ao contrário que fez com que você chegasse até aqui, ok? Outra coisa, construir agora, pessoal, a autoconfiança. E isso, eu até indico que vocês assistam o vídeo anterior que nós falamos sobre construindo a nossa autoimagem. Então, construir a nossa autoconfiança. Como que eu construo agora, Ricardo, uma autoconfiança? Haja vista que eu vim desse tipo de ambiente que você falou. Pessoal, olha, nos dias atuais, nós temos à nossa disposição todas as ferramentas necessárias para fazer mudança na nossa vida. Só não faz mudança quem não quer. Porque quem está disposto a mudar, pessoal, consegue alcançar aquilo que quer. Então, começando, como que eu começo? Pessoal, começa assistindo os nossos conteúdos. Começa a assistir conteúdos de autoconhecimento. Começa a consumir conteúdos que vão agregar valor na sua vida e não vai te diminuir. O problema que eu falei no vídeo anterior também, nós queremos construir algo, mas nós estamos dando crédito a coisas que não vai trazer construção na nossa vida. Então, construir a autoconfiança é construir coisa nova, pessoal. Novidade de vida, coisa nova, conteúdos que vão agregar valor na sua vida. Então, construa essa autoconfiança novamente, fazendo afirmações positivas, declarando todo dia sobre a sua vida, tendo aí, construindo uma outra imagem ao seu respeito, sabe? Para de acreditar nessas mentiras que você ouviu a vida inteira ao seu respeito. Você é capaz, você pode chegar mais longe, você pode chegar onde você quiser. Tudo que você precisa fazer é dar um passo em direção dessa mudança. Então, outro passo interessante, buscar apoio. E aqui, pessoal, uma ferramenta muito importante, buscar apoio, porque às vezes tem pessoas que querem fazer mudança, mas muitas das vezes elas não querem buscar também o apoio, né? Porque tem situações que eu consigo resolver, mas tem situações que eu preciso buscar ferramentas que vão me ajudar nesse processo. Eu mesmo, por exemplo, antes de ser quem eu sou hoje, pessoal, depois quero fazer um vídeo que eu vou contar um pouco da minha experiência, um pouco da minha história, como que eu cheguei hoje sendo um terapeuta, como hoje eu estou aqui gravando esse conteúdo, como foi esse período de transição. Mas resumidamente, pessoal, porque o que? Eu, de alguma forma, eu precisei buscar esse apoio, essa ajuda. Mas muitas das vezes, pessoal, eu não conseguia encontrar, né? Porque nessa época eu não tinha condição de pagar um profissional. Nessa época eu não tinha condição de pagar um terapeuta. Eu não tinha condição de pagar um psicólogo. Então, eu comecei a buscar essas informações na internet. Aonde que depois eu vim a conhecer esse curso, que é o curso que eu sou formado hoje, e de alguma forma na época ali, Deus abençoou, abriu as portas, me deu condição de fazer esse curso, e aí foi onde que toda essa chave virou na minha vida. Então, foi através de conteúdos na internet gratuitos, muitos conteúdos gratuitos que não, de alguma forma eu não tive que pagar nada, sabe? Só tive que ir lá e acessar essas informações, e essas informações foram uma grande ferramenta de mudança, de transformação na minha vida. Então, da mesma forma eu indico, pessoal, busque apoio. Se não tiver condição de pagar, pessoal, tem o nosso conteúdo aqui gratuito, tem outros conteúdos aí na internet gratuito, você não paga nada. YouTube, essa plataforma aí, pessoal, maravilhosa, que tem ajudado muitas pessoas a transformar a vida delas e
você não tem que pagar nada, ok? Então, busque o apoio, talvez familiar, se você não conseguir encontrar, busque aí, de alguma forma, a ajuda de um profissional também. Também estou aqui à sua disposição. Logo, logo, pessoal, vou estar deixando aí também o meu e-mail, já estou trabalhando nisso, vou deixar o meu telefone, o meu contato para vocês. Então, se vocês também quiserem, de alguma forma, entrar em contato conosco, nós vamos estar também dando todo o suporte, uma mentoria, uma terapia, a gente vai estar trabalhando junto, ok? Então, vamos lá. O próximo passo, pessoal, aceitar elogios e recompensas. Por quê? Um dos desafios que essa pessoa enfrenta, a pessoa que tem essa crença do merecimento, essa crença de busca por auto-reconhecimento, a pessoa tem dificuldade de receber elogio. Então, ela é aquela pessoa que, quando as pessoas vão, de alguma forma, elogiar ela de tão frustrada, de alguma forma, essa pessoa já foi tão ferida, tão machucada, existem tantas feridas emocionais na vida dessa pessoa, ela ouviu tantas palavras negativas que ela não consegue mais receber um elogio. Então, todas as vezes que alguém chega para elogiar essa pessoa, ela fala, não é eu não, entendeu? Alguém chega e fala, você está bonito, ou que bom que você fez isso, você conseguiu alcançar aquilo. A pessoa sempre está, de alguma forma ou de outra, transferindo, sabe, esse elogio para outros lugares. E ao invés dela chegar e falar obrigado, né, realmente foi meu trabalho, realmente foi meu esforço, eu consegui alcançar. Então, essas pessoas em si têm dificuldade de aceitar os elogios e recompensa. Então, é aquela pessoa que até para presentear ela é difícil. Porque quando você vai dar um presente para essa pessoa, ela pega aquele presente e ela se sente indigna de receber aquele presente. Já deve ter acontecido isso com você ou com alguém que você tenha tentado presentear essa pessoa. Quando você coloca o presente na mão dessa pessoa, ela fica surpresa, ela não sabe o que ela faz. E tem pessoas que até devolvem porque não se sente merecedoras disso. Então, é porque são pessoas que têm crenças aí de automerecimento. Então, vamos lá. O outro ponto é fazer um diário do merecimento, escrevendo no final do dia o que se fez para ser merecedor daquele dia. Então, é o que eu falei, pessoal. É o diário da gratidão, sabe? É pegar um caderno e começar a fazer anotações. Anotar todos os dias, fazer afirmações positivas, os 10 motivos pelo que você é grato, né? E às vezes as pessoas podem achar, Ricardo, mas eu não tenho. Todos nós temos, pessoal. Levantou hoje, está de pé, tem comida na sua mesa. O problema é que essas pessoas só têm tendência de olhar pelo lado negativo. Então, eu posso aqui falar para vocês aqui resumidamente poucas coisas. Pessoal, levantou de manhã, você já tem motivo de ser grato. Tem água na sua mesa, tem café, tem um pão. Você se alimenta, você não precisa de ajuda de medicamento. Tem um teto sobre a sua cabeça, tem uma família, entende? Tem trabalho. Quantas pessoas que têm trabalho, tem dinheiro, entende? Tem condição de viajar. Você tem 10 motivos que você pode ser grato, pessoal. Então, tem aí esse hábito do caderno da gratidão, o diário da gratidão. O próximo, pessoal, é dar pequenos passos em direção da sua prosperidade e da sua abundância. Então, também, uma vez que você agora entendeu que você passa por esse processo, fica mais fácil, pessoal. Porque agora o que você precisa agora é começar a fazer essa caminhada. Porque o que acontece muitas das vezes é que a pessoa identifica, mas identificar a crença e você tomar uma decisão de mudança são coisas completamente diferentes. Então, uma vez que você já identificou essa crença, uma vez que você agora sabe qual que é o problema, você agora precisa dar alguns passos em direção
do seu processo de mudança, ok? Então depois nós vamos falar um pouco mais a respeito disso. Ainda dentro desse conteúdo também, nós vamos trabalhar a crença também do dinheiro, a crença também de relacionamentos e outras coisas. Mas hoje nós vamos trabalhar só esse. O último, pessoal, é observar como a mente se molda para se sentir merecedora de coisas boas. Então, agora o que você vai começar a fazer? Você precisa moldar os seus pensamentos. Então você precisa agora começar a moldar a sua mente de maneira que você consiga ter controle sobre os seus pensamentos. Então, porque quando você identifica, pessoal, essa crença, você já vai notar uma grande diferença na sua mente. Porque todas as vezes que você tiver aquele pensamento negativo ou algum pensamento que está relacionado com aquela crença, automaticamente o seu cérebro vai te mandar um aviso. Então, nesse momento, o que você vai fazer? Você vai, de alguma forma, colocar outro pensamento no lugar daquele. Então, é como a gente fala, sabe? É esse confronto. Vai ter momento que você vai, de alguma forma, vamos dizer assim, vai ter esses pensamentos. Sim, a gente não está falando que isso vai desaparecer do dia para a noite. Toda mudança leva tempo. Mas a partir do momento que você toma a decisão de fazer essa mudança, coisas novas já começam a acontecer na sua estrutura psicológica e com o passar do tempo você vai ver que essas crenças vão desaparecendo e logo logo você já vai estar com a nova mentalidade totalmente transformada. Então, pessoal, o vídeo de hoje, essa é a segunda parte do vídeo anterior. Quero desde já agradecer vocês mais uma vez. Espero que esse conteúdo tenha agregado valor na sua vida. Nós vamos dar continuidade nos próximos vídeos, no decorrer dessa semana, falando sobre crenças de dinheiro, sobre crenças religiosas. Vamos trabalhar aqui um contexto onde eu quero trabalhar todas as crenças. Primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, antes de passar para construir o novo, para construir o nosso futuro, construir uma vida de sucesso, nós precisamos primeiramente remover essas crenças da nossa vida, ok? Então, só por hoje, mais uma vez, gostaria de te agradecer vocês. Vai lá, curte e compartilha os nossos vídeos e nós vamos juntos, pessoal, nesse canal em busca de uma mudança de mentalidade. Então, mais uma vez, valeu, obrigado!